Olá a todos, muito boa noite. Nós, em poucos minutos, começaremos mais um estudo bíblico aqui às quartas-feiras, na Primeira Igreja Presbiteriana de São Bernardo do Campo. Nós estamos estudando Cristologia no Antigo Testamento e em poucos minutinhos nós começaremos mais um estudo a respeito desta série. Nos aguarde e em breve nós nos veremos.
Muito boa noite a todos, meus irmãos. Uma alegria estar aqui mais uma vez, todos reunidos, mesmo que à distância, mas reunidos pelos meios eletrônicos, pelos meios de comunicação que nós temos à nossa disposição. É uma alegria para nós podermos continuar a realizar e nos encontrarmos aqui às quartas-feiras para realizar os nossos estudos bíblicos. Nós que estamos vendo uma série de estudos bíblicos sobre Cristologia no Antigo Testamento. E hoje veremos o último episódio dessa série, o último estudo dessa série, onde mais uma vez nós abordaremos o texto do profeta Zacarias, para que nele nós possamos enxergar um pouco mais de como Cristo, na sua pessoa e na sua obra, se apresentam no Antigo Testamento. Para começarmos, vamos pedir a bênção de Deus sobre este momento, sobre as nossas vidas, para que nós possamos aproveitar ao máximo, conforme a graça dele e o poder do Espírito dele nas nossas vidas. Oremos. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, mais uma vez, a termos todo o nosso ser voltado para o Senhor nesse momento de estudo. Que nós possamos desfrutar desse momento, que seja um momento de deleite para todos nós, um momento de deleite para a nossa alma, para que nós possamos, de fato, ser alimentados por essa palavra e assim podermos crescer no conhecimento da palavra, para que nós possamos colocar em prática aquilo que temos aprendido e percebermos o quanto o nosso Senhor é presente também no Antigo Testamento. Nos abençoa, Pai, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós vamos hoje, então, dar continuidade, e hoje nós falaremos sobre um tema relacionado com o pastor, né? Nós vamos falar, o tema do nosso estudo de hoje é o pastor rejeitado. Então, para nós começarmos a falar sobre isso, nós vamos usar o hino de número 151 dos nossos hinários, O Bom Pastor. Acompanhe, então, aí a reprodução do hino e cante, onde quer que você esteja, junto conosco, o hino Bom Pastor. Pelos bosques e campinas, pastoreia o bom Jesus. Junto às águas cristalinas, seu rebanho em paz conduz. Ele guarda assim minha alma e a protege em seu calor. Nas angústias ou na calma, vai comigo, bom pastor, sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Não me afligem os perigos e não tremo a tentação. Ele sempre está comigo e sustém o seu cordão. Não me aflige nem a morte, cuja sombra hei de enfrentar. Ele é meu amparo forte, em que posso confiar. Sempre amável e clemente, vai comigo, bom pastor. Tua mesa me prepara, pois minha alma quer nutrir. Minhas mágoas ele sara, com seu óleo vem me ungir. Certamente que a bondade toda a vida fluirei, e no céu felicidade para sempre gozarei, sempre amarei.
Muito bem, meus irmãos, graças a Deus que nós pudemos ouvir um pouco mais sobre essa música, essa canção, esse hino que fala sobre o nosso privilégio de estarmos, de podermos contar com um bom pastor, não é? Mas durante algum tempo, a palavra de Deus nos fala que a figura do pastor, ela foi rejeitada. O Antigo Testamento usa muitas vezes a palavra pastor para que pudesse se referir àqueles líderes do povo de Deus de uma maneira mais genérica, né? Não apenas de uma maneira tão restrita como nós hoje em dia fazemos uso dessa palavra, nos referindo ao pastor, aquele que conduz o rebanho dentro da igreja, né? Isso vai ficar mais claro no decorrer do nosso estudo. Mas para que a gente possa lembrar bem, entender bem o contexto dessa profecia, desse capítulo 11, de maneira especial, do profeta Zacarias, importante que a gente possa lembrar de algumas coisas que nós veremos aqui hoje no nosso estudo. Por exemplo, quem era o profeta Zacarias, não é? O profeta Zacarias, segundo o primeiro capítulo, o primeiro versículo do seu livro, diz que no 8º mês do 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Baraquias, filho de Ido. Então, o livro do profeta Zacarias começa identificando quem era esse Zacarias, de quem se tratava esse profeta. E dá aqui a filiação dele, filho de Baraquias, filho de Ido. Mas esse não é o único livro bíblico que fala a respeito de Zacarias. Lá no livro de Esdras, é possível perceber uma informação quase idêntica. Olha só o que aparece lá em Esdras 5:1. Ora, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus Israel, cujo espírito estava com eles, né? Essa expressão também se repete no mesmo livro de Esdras, mas no capítulo 6, versículo 14. E aqui fica claro, né? Os profetas Ageu e Zacarias eram contemporâneos, porém, Zacarias aqui também tem a caracterização como filho de Ido, né? Outra coisa que nós percebemos é o livro de Neemias, no capítulo 12, que diz o seguinte, nos versículos 12 e 16, que nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias e de Ido, Zacarias, né? Então, mais uma vez aqui, a gente vê que Zacarias, em alguns textos da Bíblia, ele se apresenta, ele é apresentado como filho de Ido. E, de maneira especial, esse livro aqui de Neemias, ele nos mostra que Neemias vinha de uma linhagem sacerdotal, né? Então, a gente percebe que Zacarias vinha de uma família de sacerdotes, né? Em que momento aconteceu mesmo a profecia de Zacarias? Essa é uma informação importante. Como nós já vimos aqui no livro de Esdras, ele era contemporâneo de Ageu. O capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte: segundo ano de Dario, né? Ou seja, Dario era o rei da Pérsia, e isso provavelmente, o segundo ano do governo de Dario como rei da Pérsia, se dá por volta de 520 antes de Cristo. O capítulo 7, versículo 1, vai nos lembrar, então, de que aquela profecia descrita no capítulo 7, ela é o 4º ano do reinado de Dario, o mesmo rei da Pérsia, ou seja, 2 anos depois, já estamos aí em 518 a.C. E os capítulos que vão de 9 até 14, eles fazem algumas referências à Grécia. Então isso leva os estudiosos a entenderem que se tratava de um período um pouco mais adiante, por volta de 480 ou 470 antes de Cristo. O que nós percebemos, meus irmãos, é que esse é o momento, esse é o período histórico que nós chamamos de pós-exílico. Então, se nos lembrarmos, é o período referente àquele momento que o povo estava vivendo,
após o exílio da Babilônia. Eles já tinham ido ao cativeiro e já tinham voltado. Quando a gente lembra no livro do profeta Ageu, nós nos lembramos que o profeta então os incentiva a darem prioridade para a reconstrução do templo, né? Então eles já tinham voltado de lá e estavam então reconstruindo a sua vida com Deus ali. Esse é o momento histórico, esse é o momento histórico que nós estamos vivendo, que o profeta Zacarias está vivendo. O Zacarias teve, portanto, um longo ministério profético, né? Nós conseguimos, assim, nos aproximar, aproximadamente, né, de 520 a 470 ou a 480 a.C., ou seja, durante mais ou menos 40 ou 50 anos, o profeta Zacarias esteve profetizando ao povo que voltara já da Babilônia, voltara do exílio e estava de novo na terra de Judá. E ali o profeta Zacarias, juntamente com Ageu, estão profetizando ao povo. O que mais que nós podemos perceber? Quando foi a morte de Zacarias? O livro do profeta Zacarias, ele não fala, ele não cita o momento da sua morte, mas olha só, curiosamente, lá em Mateus 23, existe uma menção ao profeta Zacarias. Nós podemos ler o seguinte, o próprio Senhor Jesus disse, ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque edificais os sepulcros dos profetas, adornais os túmulos dos justos e dizeis, se tivéssemos vivido nos dias de nossos pais, não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Assim, contra vós mesmos, testificais que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais. Serpentes, raça de víbora, como escapareis da condenação do inferno? Por isso, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A uns matareis e crucificareis, a outros açoitareis nas vossas sinagogas e perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra, desde o sangue do justo Abel até ao sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração. Então, olha só, curiosamente, o nosso Senhor Jesus, está lá registrado em Mateus 23, ele faz menção a Zacarias, né? Na verdade, o contexto ali, ele está mostrando que aquelas pessoas, elas diziam que se elas tivessem vivido na época dos pais, não teriam desprezado ou matado os profetas como eles fizeram, né? Mas Jesus falou que o sangue, desde o sangue do justo Abel, ou seja, desde o primeiro assassinato, aonde nós temos ali registro no Antigo Testamento, até o final desse Antigo Testamento, né? O final dessa grande primeira dispensação que nós chamamos de Antigo Testamento. O sangue desses justos, desses homens de Deus, enviados pelo próprio Senhor para pregar, para profetizar, para instruir, para exortar o povo a andar na lei do Senhor, ia ser cobrado das pessoas que não davam valor, que não honravam esses homens que foram enviados por Deus. Então, nós não temos detalhes sobre a morte de Zacarias, mas nós percebemos o seguinte, né? Parece que Zacarias foi morto entre o santuário e o altar, né? Então, a morte de Zacarias não deve ter sido uma morte natural, muito provavelmente, pelo que nós conseguimos ler aqui no texto, ele foi assassinado também, e assassinado durante o seu ofício, né? Esse foi Zacarias. E o livro do profeta Zacarias? Né? O livro do profeta Zacarias, a gente pode dividi-lo em duas grandes partes, né? Duas grandes divisões, e divisões bastante diferentes. No capítulo 1 até o capítulo 8, o que se percebe é uma série de acontecimentos daquele momento histórico pelo qual o profeta estava passando. Ou seja, ele registra uma série de acontecimentos contemporâneos para ele e contemporâneos, portanto, para a sua audiência. E dos versículos 9 ao 14,
o que nós vemos ali? Nós vemos os eventos futuros relacionados ao Messias. Então, se na primeira parte, na primeira grande divisão aqui do livro, são os acontecimentos históricos daquele momento que estão sendo narrados, do 9 ao 14 são os eventos futuros, não são mais eventos relacionados com aquele momento histórico, mas são eventos que são futuros e que estariam relacionados com, com o Messias, né? Então, olha só, e tudo isso dentro de um mesmo propósito. Qual é esse propósito? É encorajar o povo de Deus a viver em vitória e servir com diligência, tendo em vista a bênção certa que Deus prometeu. Então veja, apesar daquilo que nós vamos ver no decorrer do nosso estudo de hoje, esse era o propósito do livro de Zacarias. Ele quer encorajar o povo de Deus a continuar vivendo. Eles já voltaram do exílio, eles já passaram por tudo aquilo que havia os levado a uma disciplina tão severa da parte de Deus. E agora Deus os estava encorajando a continuar a viver em vitória, viver servindo com diligência, ou seja, com empenho, com dedicação, tendo em vista que a bênção de Deus era certa, porque é o povo de Deus que está ali em jogo. Então, o que nós teremos, o que nós podemos perceber aqui, né? O livro do profeta Zacarias, nessas suas duas grandes divisões, sendo que a primeira tem um estilo mais histórico, ela pode ser dividida assim. Logo no começo há uma breve introdução, depois uma grande parte dessa primeira divisão, ela fala sobre as 8 visões que Zacarias teve, não é? Logo depois das 8 visões, o que tem? Tem a coroação simbólica de Josué, que foi o estudo que foi dado na última quarta-feira pelo nosso pastor, reverendo Eduardo, né? Então, a coroação simbólica de Josué. E ainda nessa primeira divisão, ela termina falando sobre os problemas do jejum e da promessa com relação ao futuro. A segunda parte, que é uma parte mais diferente, ela fala sobre os eventos que estavam por vir ainda e os eventos relacionados com o Messias. Ela então muda o seu estilo. Essa divisão, essa parte do livro é um estilo apocalíptico, é um estilo de escrita que lembra muitas vezes o profeta Ezequiel, e ambos são bastante também citados e aludidos lá no livro do Apocalipse, né? E tudo isso, todos esses livros, eles empregam uma literatura, um estilo de escrever que nós chamamos de apocalíptico, com muito simbolismo, né? Com muitos números, com muitas coisas escritas de uma maneira que nós não estamos muito acostumados, né? E aí essa grande parte, essa segunda grande divisão, nos capítulos de 9 a 11, vão falar sobre o advento, ou seja, a chegada do Messias e a sua rejeição. É nesse trecho que está o nosso texto base para o estudo de hoje. E do 12 ao 14 vai falar sobre o advento e a recepção do Messias, né? Se o Messias em um momento ele será, no caso aqui, rejeitado, mais à frente ele também será recebido. Então, é importante que a gente tenha essa visão do livro para entender aonde está o nosso texto de estudo de hoje. Quando nós olhamos para o livro dessa maneira, quer dizer, primeiro nos recordamos sobre quem era o profeta Zacarias. Profeta Zacarias, contemporâneo de Ageu, um profeta pós-exílico, ou seja, o povo já tinha ido para a Babilônia, já tinha voltado novamente para a terra de Israel e estava ali reconstruindo a sua vida. Esse é o período histórico. Mas, mais do que isso, como é que o livro está estruturado, né? Ele está estruturado em duas grandes partes, uma parte mais histórica, mais narrativa, que vai do capítulo 1 ao 8, e uma parte que nós chamamos mais apocalíptica, que está falando de coisas futuras relacionadas com o Messias. E essa parte pode ser dividida em duas, uma parte em que o Messias é rejeitado e uma parte em que o Messias será recebido de fato, né? Onde se encontra o texto para a nossa meditação nesta noite, nessa segunda grande divisão dos capítulos 9 a 11, e nós veremos especificamente o capítulo 11, ou seja, falaremos sobre o Messias rejeitado, né? Então vamos começar a falar sobre isso. Primeiro, o capítulo 11
do livro de Zacarias, ele começa falando sobre o anúncio de um juízo que está para vir sobre o povo de Deus. E aí isso pode soar estranho aos nossos ouvidos num primeiro momento. Por quê? Porque o povo já tinha passado por um grande juízo, não é? O grande juízo era qual? Era o juízo pelo qual eles tinham passado lá na Babilônia. Mas eles voltam então, e agora, nesse período, depois de ter voltado do cativeiro babilônico, o profeta Zacarias anuncia um novo juízo que está por vir sobre o povo de Deus. Vamos ver o que o texto nos diz. Olha só o que diz os 3 primeiros versículos do capítulo 11 do livro do profeta Zacarias. Ele começa o capítulo dizendo o seguinte: Abre, ó Líbano, as tuas portas, para que o fogo consuma os teus cedros. Geme, ó cipreste, porque os cedros caíram, porque as mais excelentes árvores são destruídas. Gemei, ó carvalhos de Bazã, porque o denso bosque foi derribado. Eis o uivo dos pastores, porque a sua glória é destruída. Eis o bramido dos filhos de leões, porque foi destruída a soberba do Jordão. Então, olha só, esse é o tipo de linguagem que a gente chama de apocalíptica, né? Veja, ele fala para o Líbano abrir as suas portas, para que o fogo consuma os cedros. Ele fala que os ciprestes, né? Ou seja, os pinheiros, eles deveriam gemer. Ele fala que os cedros vão cair. Então a gente começa a ver uma linguagem diferente aqui no texto, no capítulo 11. Na verdade, toda essa segunda parte do livro de Zacarias, como nós vimos, né, é uma linguagem diferente. E aí a gente começa a ver essa linguagem diferente. E o que será que Zacarias estava querendo dizer? Então, olha só, meus irmãos, ele diz sobre os cedros do Líbano, sobre os carvalhos de Bazã, né? Está escrito base aí, mas é Bazã. E aí eu trouxe aqui uma espécie de um mapa para que vocês possam ver melhor um pouco sobre o que é o Líbano e Bazã. Olha só que curioso, né? Se você olhar ali à sua direita, você vai ver onde está escrito Líbano, e você vê que logo embaixo do nome Líbano existe uma árvore, não é? Uma árvore que representa ali exatamente os cedros do Líbano, que eram muito famosos. Se você olhar um pouquinho mais para baixo, e logo à esquerda, você vai ver a inscrição Bazã. Né? Bazã está ali também com uma árvore representando os carvalhos de Bazã. E essa região, se você perceber, do lado esquerdo de Bazã tem um pequeno lago, né? Pequeno aqui aos nossos olhos, né? Mas está do lado de uma região chamada Galileia. Então agora sim nós estamos entendendo e nos situando melhor. Mais para baixo, entre esse pequeno lago aqui em cima e aquele lago maior lá embaixo, nós temos o Rio Jordão. Não é? Então olha só, essa é a geografia que está sendo descrita nesses 3 primeiros versículos. Não é? Esses 3 primeiros versículos falam sobre o Líbano, eles falam sobre Bazã e eles falam sobre o Jordão. Falam sobre os cedros do Líbano, que eram usados para construir mastros de navio, né? Uma cidade que comprava tanto os cedros do Líbano quanto os carvalhos de Bazã, era a grande cidade de Tiro, que também é citada nos livros proféticos, não é? E ela comprava cedros do Líbano para fazer os mastros e comprava os carvalhos de Bazã para confeccionar os remos dos navios, né? Então, olha só, essa é uma ilustração de um cedro do Líbano. Olha que grande árvore, né? Imponente. Olha o carvalho, né? O carvalho também é uma árvore forte. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para o texto, o que o profeta está querendo dizer? Ele está fazendo menção à força, a beleza, a grandiosidade, a majestade de Israel, expressa nessas grandes árvores. Expressa, acho que eu coloquei aqui essas descrições, olha aqui, ó, as árvores, os cedros, ciprestes e carvalhos representam força, poder, majestade, o governo do povo de Deus representado nessas árvores. O Rio Jordão, que ele cita, o Rio Jordão era um rio que tinha o seu redor, ao redor do Rio Jordão,
por conta das águas do Rio Jordão, todo aquele vale onde estava o Rio Jordão era um vale muito arborizado, havia muita água, e a água então provia o alimento para as plantas, para as árvores. Então era um local arborizado e, portanto, que dava muito fruto, as árvores davam muito fruto. Então essa expressão de vida e de poder é aquilo que o profeta Zacarias está usando para mostrar que o juízo de Deus virá sobre o povo e destruirá tudo aquilo que parece ser tão digno de louvor aos olhos do seu povo. Ele também fala sobre pastores e leões, né, os filhotes dos leões e os pastores. E aqui os especialistas, os estudiosos, eles arriscam aqui que a menção a pastores e leões provavelmente é uma menção aos líderes do povo de Deus, né? Líderes de maneira geral, de maneira geral. Nós vamos ver mais sobre isso ainda hoje. Muito bem. E aí a gente lê, né, faz a ligação lá com Mateus 7, que diz o seguinte para nós: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Meus irmãos, o que significa esse texto de Mateus aqui no meio da explicação do texto de Zacarias? Isso nos mostra que as situações há um paralelo entre essas duas situações. A situação de Zacarias e a situação depois do ministério terreno de Jesus. Em ambas as situações, os líderes do povo, eles não estavam cumprindo aquilo que deveriam cumprir. Jesus diz que eles eram falsos profetas, né? Que se apresentavam disfarçados de ovelhas, mas que por dentro são lobos roubadores. E olha só como Zacarias ele fala a respeito dos líderes do povo. São pastores, mas são leões, não é? São pastores, mas são leões que devoram o seu próprio povo. Então, o paralelo aqui, ele vai continuar esse paralelo entre esses dois momentos históricos muitas outras vezes, e aqui a gente já tem noção de o que era que o profeta Zacarias estava querendo dizer. Viria juízo sobre o povo de Deus, né? Por isso que é um lamento sobre o povo de Deus. O que estava por vir? Estava por vir juízo, e um juízo que cairia sobre o povo, cairia sobre os seus líderes que não estavam cumprindo o seu papel. Como que foi essa rejeição, né? E essa rejeição vai acontecer primeiro na própria pessoa do profeta Zacarias, né? Deus está chamando Zacarias, mas é curioso isso, ele está chamando Zacarias e já está anunciando que o profeta vai ser rejeitado, né? E esse primeiro profeta pastor de Israel, é o profeta Zacarias, e ele, chamado por Deus, será rejeitado pelo seu povo. Olha só como isso fica claro aqui nos versículos de 4 a 6. Assim diz o Senhor, meu Deus, apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Aqueles que as compram, matam-nas e não são punidos. Os que as vendem dizem, louvado seja o Senhor, porque me tornei rico. E os seus pastores não se compadecem delas. Certamente já não terei piedade dos moradores desta terra, diz o Senhor. Eis, porém, que entregarei os homens, cada um nas mãos do seu próximo e nas mãos do seu rei. Eles ferirão a terra, e eu não os livrarei das mãos deles. Meus irmãos, olhem bem para o chamado profético de Zacarias. O versículo 4, ele apresenta esse chamado de uma maneira bastante dramática. Ele diz, assim diz o Senhor meu Deus. Essas são as palavras do próprio Zacarias. Como diz Deus? Como diz o Senhor para ele? Apacenta as ovelhas destinadas para a matança. Meus irmãos, Deus está chamando o profeta Zacarias para apacentar, ou seja, para pastorear, para cuidar de ovelhas que já estão destinadas à matança, que já estão destinadas ao juízo. De outra maneira, nós poderíamos dizer o seguinte, que a palavra do profeta Zacarias, ela não surtirá o efeito que tantas vezes as palavras dos profetas que vieram antes
tinham como objetivo: o povo não ouvirá, as pessoas não ouvirão, elas não se arrependerão, elas morrerão, elas serão, elas terão a sua sentença de morte executada, o juízo de Deus será executado sobre cada um deles. E Zacarias está sendo chamado para isso. E por conta disso, ele vai ser rejeitado pelo povo, né? Ele será esse profeta pastor que será rejeitado. Ele foi um profeta chamado para apacentar, um profeta pastor, mas ele não será ouvido. Mais do que isso, ele será rejeitado, ele será desprezado, e o povo então receberá o juízo da parte de Deus. Afinal de contas, Zacarias, como os demais profetas, eram enviados da parte de Deus, eram porta-vozes do próprio Senhor e levavam então essa palavra, não deles mesmos, mas do próprio Deus. E não receber a palavra que o profeta trazia era desprezar o próprio Deus. Então Deus está sendo rejeitado primeiro aqui na pessoa do profeta Zacarias. E olha só, eu trouxe de volta o mesmo texto aqui, né? Mas olha só como a Bíblia fala de vozes, vozes proféticas que não seriam ouvidas. Falamos sobre Zacarias, mas olha só, curiosamente também, o profeta Isaías foi chamado para isso. Lá no capítulo 6 do seu livro, nós lemos assim: depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E a quem há de ir por nós? E quem há de ir por nós? Disse eu, o profeta Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e dize a este povo: ouvi, ouvi e não entendais. Vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração, e se converta e seja salvo. Veja, aquilo pelo qual Zacarias estava passando, um chamado para falar, mas certo de que essa palavra não seria ouvida, ela seria rejeitada. Aconteceu também com Isaías, né? E de alguma maneira, as próprias palavras do nosso Senhor, de alguma maneira, foram usadas por Deus para esse mesmo propósito. Quando questionaram por que ele falava por parábolas, olha o que ele respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que lhe tem, será tirado. Por isso, lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Não é? Então, olha só, aquilo que aconteceu com Isaías também acontecia ali com o Senhor Jesus. Né? Então, essas vozes que não são ouvidas, não era algo que era uma exclusividade de Zacarias. Né? É que talvez de maneira mais dramática isso é apresentado para Zacarias, falando: vai lá, Zacarias, e profetiza para aquelas ovelhas que estão destinadas à matança. Né? Então, esse estilo apocalíptico fica muito claro ali. Né? E a rejeição e o desprezo, eles ficam, então, mais detalhados nos versículos de 7 a 14. Acompanha aí comigo a leitura. Apacentai, pois, as ovelhas destinadas para a matança, as pobres ovelhas do rebanho. Tomei para mim 2 varas, a uma chamei graça, e a outra união. E apacentei as ovelhas. Dei cabo dos 3 pastores num mês. Então, perdi a paciência com as ovelhas e também elas estavam cansadas de mim. Então disse eu: não vos apacentarei. O que quer morrer, morra. O que quer ser destruído, seja. E os que restarem, coma cada um a carne do seu próximo. Tomei a vara graça e a quebrei, para anular a minha aliança que eu fizera com todos os povos. Foi, pois, anulada naquele dia. E as pobres do rebanho que fizeram um caso de mim reconheceram que isto era a palavra do Senhor. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário. E se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: arroja isso ao oleiro, esse magnífico preço em que fui avaliado por eles.
Tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro, na casa do Senhor. Então quebrei a segunda vara, chamada união, para romper a irmandade entre Judá e Israel. Meus irmãos, aqui fica mais claro ainda, né? Percebam como as cores desse texto, desse capítulo, elas vão ficando cada vez mais fortes. Se os primeiros 3 versículos apresentam um anúncio de um juízo que está por vir, e ele ilustra isso por meio do poder, da força, da majestade, da vida abundante que é possível encontrar nos cedros, nos carvalhos ou no Rio Jordão, logo em seguida, nos versículos 4 a 6, as coisas ficam mais claras. Ficam mais claras porque Zacarias é chamado, então, para anunciar esse juízo. E ele vai anunciar esse juízo às ovelhas que estão condenadas à matança. E aí, nos versículos de 7 a 14, isso fica mais claro ainda, porque então Zacarias vai deixar claro que Deus é como se tivesse 2 grandes varas, uma vara chamada graça e uma vara chamada união. E ele vai quebrar essas 2 varas para romper com a aliança e para também romper a união que fazia com que o povo de Judá e Israel estivessem juntos. Mas no meio disso, ele deixa claro que ele está sendo desprezado, que o povo está cansado dele. Veja, meus irmãos, o povo estava cansado do profeta. O povo estava cheio de enfado com relação ao homem de Deus. Eles, na verdade, não é que eles desgostavam da própria pessoa de Zacarias, mas ao rejeitar Zacarias, eles estavam rejeitando a Deus. E em Zacarias isso fica claro, isso fica muito claro, e Deus, então, por meio de Zacarias, vai explicitar isso na profecia, não é? A rejeição e o desprezo podem podem ser vistas nessas 2 varas. As varas são símbolos das bênçãos de Deus, não é? Uma chamada graça e a outra chamada união. Essas 2 varas representam tudo aquilo de bom, tudo aquilo que era a bênção de Deus que poderia ser colocada sobre o povo de Deus, não é? Os pastores, de novo, mais uma vez, representam os líderes do povo. Perceba que o texto desse trecho aqui, do versículo 7 a 14, diz que rapidamente 3 pastores foram exterminados, não é? Não se trata de 3 indivíduos, mas provavelmente de 3 papéis de liderança do povo de Deus. E muito provavelmente é o triplo ofício que nós já encontramos no Antigo Testamento. O ofício de rei, o ofício de sacerdote e o ofício de profetas, representando aqui os pastores no sentido de aqueles que governam, aqueles que conduzem, aqueles que lideram o povo de Deus. E por fim, a expressão do salário, não é? Se nós lembrarmos o texto que acabamos de ler, diz que o povo deveria dar um salário por aquilo que eles consideravam a respeito de Zacarias. E aí eles ofereceram um salário que ele nos diz que foram de 30 moedas de prata, não é? 30 moedas de prata. Se nós voltarmos aqui, a gente vai ver ali no versículo 12, né? Se vos parece bem, dai-me o meu salário, e se não deixai. Ou seja, de uma maneira, Deus estava pedindo para que o povo avaliasse o valor do trabalho do profeta Zacarias. Quanto eles honravam ou quanto eles desprezavam. E eles, então, deram 30 moedas de prata. E aqui o profeta vai tratar isso de maneira bastante irônica. Ele manda arremessar essas 30 moedas de prata ao oleiro da casa do Senhor. Ele fala, olha, o versículo 13 mostra essa ironia. Ele diz que ele chama esse valor de esse magnífico preço em que fui avaliado, mostrando realmente como o povo estava menosprezando, desprezando o trabalho, a função, o ofício, o chamado, a vocação do profeta. E aí, junto com tudo isso, desprezando e rejeitando o próprio pastoreio do Senhor, o próprio cuidado, o governo do próprio Senhor sobre eles, não é? Mateus, no Evangelho de Mateus, nós lemos o seguinte, né, que então um dos 12, chamado Judas,
Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: que me quereis dar? E eu vou lhe entregarei. E pagaram-lhe 30 moedas de prata. Olha aqui de novo um outro paralelo, né? Já o terceiro paralelo que nós vemos entre a época de Zacarias e a época de Jesus, não é? Curiosamente, a mesma quantia. Veja, essa quantia, portanto, aqui em Zacarias fica muito claro, era uma quantia desprezível, né? Se era desprezível com relação ao profeta Zacarias, o que nós podemos dizer com relação ao nosso Senhor? Se era desprezível, se mostrava apenas e tão somente um desprezo e uma desvalorização com relação ao profeta enviado por Deus, que diremos nós com relação ao próprio Deus, ao próprio Filho de Deus enviado pelo Pai, né? Mais um paralelo aqui de rejeição e desprezo que a gente percebe. Então, primeiro vimos que o povo seria julgado, haveria juízo sobre o povo, e que antes desse juízo vir, eles haveriam de desprezar o profeta pastor de Israel na figura de Zacarias. Mas eles haveriam também de rejeitar o profeta pastor Israel na figura do Messias. E ao finalzinho do nosso texto, nós vamos encontrar o seguinte: o Senhor me disse: toma ainda os petrechos de um pastor insensato, porque eis que suscitarei um pastor na terra, o qual não cuidará das que estão perecendo, não buscará a desgarrada, não curará a que foi ferida, nem apacentará a sã, mas comerá a carne das gordas e lhes arrancará até as unhas. Ai do pastor inútil que abandona o rebanho. A espada lhe cairá sobre o braço e sobre o olho direito. O braço completamente se lhe secará, e o olho direito de todo se escurecerá. Aqui, Deus está falando por meio do profeta Zacarias que haveria de providenciar um pastor que não pastorearia o seu povo, que deixaria as ovelhas morrerem. E aí ele faz uma lamentação: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Sobre ele vai cair a espada sobre o braço e sobre o seu olho direito, né? Mostrando o fazer e o pensar, o refletir aqui do pastor, né? Essa rejeição do Messias, olha só, ela não acontece apenas ali no período de Zacarias. Se nós olharmos para o período do Senhor Jesus, pensem bem nos líderes que estavam ali sobre o povo, meus irmãos. O rei Herodes. O rei Herodes, ele tentava ganhar a simpatia do povo, tentou ganhar a simpatia do povo ao reconstruir o templo, mas ele era uma pessoa que de fato não era benquista pelo povo de Deus. O governador Pôncio Pilatos representava exatamente o poder romano ali sobre os judeus, ou seja, também não era alguém que representava a autoridade do povo de Deus, alguém que pudesse ser dito, a respeito de quem pudesse ser dito que pastoreava o rebanho de Deus. Não, nem o rei Herodes, nem Pôncio Pilatos. E os sumos sacerdotes, Anás, Caifás e tantos outros que eram sacerdotes ali naquele período, nós vemos, por exemplo, no episódio do julgamento de Jesus, que eles de fato nada estavam entendendo a respeito da chegada do Messias. Então, não eram pastores que estavam apacentando o povo de Deus. E com relação aos fariseus, aos saduceus, aos escribas, aos mestres e doutores da lei, nenhum deles. Todos eles que tinham a prerrogativa e a responsabilidade de cuidar do povo de Deus, nenhum deles estava cumprindo isso tal como deveriam cumprir. De modo que a gente percebe que aquele cenário no qual estava inserido Zacarias e o seu povo, ele se repete na época de Jesus. Se faltava pastores, no sentido de líderes que pudessem conduzir o povo de Deus e cumprir as suas vocações e os seus chamados adequadamente, na época de Jesus isso não era diferente, não é? E aí, o que Jesus fazia diante dessa situação? Olha o texto de João, o que nos diz? Que estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém. E encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas e também os cambistas assentados. Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois,
e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Meus irmãos, a situação que Jesus encontra naquele tempo, naquele momento, é uma situação de total desprezo pelas coisas de Deus. E ele então chega, o que ele vem fazer? Ele vem então para mostrar para as pessoas que aquela situação não pode continuar e que ela precisa ser purificada. Essa vida do povo de Deus precisa ser purificada, santificada, para que possa ser condizente com o Deus que chama o seu povo. Né? Em Mateus 7 há uma outra menção a esse mesmo assunto, quando nós lemos assim: quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mais uma evidência de que os escribas não cumpriam aquilo que deveriam cumprir. Portanto, não guiavam o seu povo. Eram como cegos, guiando outros cegos. Não é? Jesus vem para mudar essa situação e para mostrar que ela não pode permanecer. Isso já acontecera na época de Zacarias, quando ele, Zacarias, foi o profeta pastor rejeitado. Mas agora a condição para que haja uma nova rejeição, ela está configurada novamente. Lá na época de Ageu e de Zacarias, havia uma condição, um contexto que mostrava que tudo aquilo era propício à rejeição da palavra de Deus, pois aqui, na época de Jesus, tudo aqui, tudo de novo, está propício mais uma vez a ser rejeitado, a ver a rejeição da palavra de Deus. E o que o povo fazia enquanto isso? Se Jesus tentava santificar, o que o povo fazia? As multidões, em um momento, diziam o seguinte para Jesus: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor, Hosana nas maiores alturas. Olha, parece que o povo não está rejeitando. Mas, meus irmãos, poucas horas depois, pouco tempo depois, o mesmo povo respondeu: caia sobre nós o seu sangue sobre os nossos filhos. Quando Pilatos, então, perguntava se eles de fato queriam que Barrabás fosse solto e Jesus fosse crucificado. O mesmo povo que gritava, que aclamava Hosana ao filho de Davi, agora diz: caia sobre nós o sangue dele. Caia sobre os nossos filhos o sangue desse homem. E gritavam: crucifica-o, crucifica-o. A rejeição do profeta pastor aconteceu com Zacarias, mas a rejeição do profeta pastor também aconteceu com o Messias. Como que nós vemos essas aplicações relacionadas com rejeição? Meus irmãos, os fatos estão colocados aí no livro do profeta Zacarias. Deus chama pessoas para serem líderes do seu povo. Deus chama pessoas para liderarem o seu povo, não é? Isso é um fato. Líderes, então, devem estar conscientes do seu chamado. É importante a igreja reconhecer seus líderes e que seus líderes tenham consciência do seu chamado. E aqui eu quero deixar claro que muitas vezes muitos são chamados para serem líderes em momentos diferentes ou em ocasiões distintas. Você pode não ser aquela pessoa que você identifica como líder, mas em algumas situações Deus tem o chamado para ocupar uma situação de liderança. Seja numa sala de escola dominical, seja num grupo de oração, seja como um diácono, ou seja, claro, como um presbítero, ou como um pastor. Mas o fato é que Deus chama pessoas para liderarem o seu povo. E você tem que estar ciente disso. E não se excusar a esse chamado. Não rejeitar esse chamado. Líderes devem estar cientes das suas responsabilidades. Uma vez cientes dos seus chamados, vocês líderes precisam estar cientes das suas responsabilidades, que devem ser executadas no cumprimento desse chamado. Nós vimos que os líderes da época de Zacarias, Zacarias os chama de leões, eles devoravam o povo ao invés de os apacentar. Né? É preciso, então,
estar consciente do chamado, estar consciente das suas responsabilidades e não fugir delas. Líderes devem buscar imitar o exemplo do bom pastor, né? Ele foi o maior líder e ele tem motivos para que nós possamos nos mirar nos seus ensinos, nos seus atos e buscar imitar o exemplo que ele nos deu. Nosso Senhor Jesus, ele é o bom pastor e nós precisamos do seu exemplo, das suas instruções, nós precisamos da sua graça e do seu poder para cumprir o chamado de líderes. Mas nem todos são chamados para serem líderes, não é? Mesmo que alguns sejam em alguns momentos e não na maioria do tempo, mas de maneira geral Deus chama pessoas para serem lideradas. E não há demérito nisso, meus irmãos, não é? Há líderes e há os liderados. E essas posições podem se inverter em determinadas situações ou ocasiões, como eu falei há pouco. Mas o fato é que sempre haverá aqueles que precisam ser liderados. Isso não é demérito nenhum ser liderado. Ter um bom líder é uma bênção de Deus, traz tranquilidade para os seus liderados, né? Os liderados também devem se conscientizar dos seus chamados. Ser chamado para ser guiado, para ser conduzido, exige também responsabilidade. De outra maneira, haveria rebelião constante entre o povo de Deus. E não pode haver, não é? Por quê? Porque nós temos que estar conscientes do nosso chamado. Se para determinadas situações ou ocasiões nós somos chamados para sermos liderados, sejamos liderados. E deixar-se liderar é algo que anda lado a lado com contribuir para a liderança. Não é? Alguém pode pensar assim, poxa, mas como é que eu me deixarei liderar por um mau líder? E aí entra a nossa responsabilidade como liderados, de contribuir para a liderança, para que a liderança dos nossos líderes sejam tranquilas, para que elas não sejam um peso nem um fardo para eles. Que nós nos deixemos liderar pelos nossos guias, mas que nós possamos ajudá-los nesse encargo tão difícil. Liderados devem ter o mesmo pensamento que Cristo teve. Paulo, quando escreve aos Filipenses, diz isso, né? Que nós devemos ter o mesmo sentimento que teve Cristo, a mesma forma de agir, né? O mesmo pensamento, o mesmo sentimento que teve em Cristo, que mesmo sendo o próprio Senhor, não usou como usurpação o ser igual a Deus, não é? Mostrando ali uma lição de clara humildade como liderados. Ele, Jesus, estava sendo liderado, guiado pelo próprio Pai ali naquele momento, não é? Nossa reflexão final, como nós temos cumprido o nosso chamado uns para com os outros e como nós temos cumprido o nosso chamado diante de Deus, não é? Será que nós temos rejeitado a palavra de Deus, rejeitado os líderes que Deus tem colocado diante de nós, rejeitado o pastoreio do próprio Senhor por meio daqueles que Ele chamou para fazer isso, não é? Muitas vezes há ovelhas que não querem ser pastoreadas. O povo lá de Israel mostrava muito dessa postura, mas havia aqueles que deveriam ser pastores e também não estavam cumprindo o seu chamado de líder do povo. Nós temos nos submetido ao pastoreio, ou seja, ao senhorio de Cristo. Ele de fato é nosso Senhor. Nós estamos nos submetendo à sua vara, ao seu cajado, à sua palavra, à sua instrução. Será que nós temos honrado e valorizado o nosso Supremo Pastor ou temos dado um salário de 30 moedas de prata a ele? Como será que nós temos lidado com essa situação? O quanto Deus é de fato, o quanto Cristo é de fato o Senhor das nossas vidas? O quanto nós temos nos submetido a Ele e a sua palavra ou não? Lembremos que o bom pastor virá mais uma vez para concluir a salvação com relação àqueles que nele creem, mas para concluir a condenação para com aqueles que o rejeitam. Meus irmãos, aquela palavra de Zacarias, ela se cumpriu. Aquela matança de ovelhas aconteceu. E ela aconteceu por volta do ano 70 depois de Cristo, com a destruição de Jerusalém. Flávio Josefo diz que naquela época não havia mais árvores para se fazer cruzes para que os judeus fossem crucificados pelos romanos. O Império Romano cercou Jerusalém e assolou Jerusalém.
Houve aquela matança, houve o juízo, ele chegou. Mas aquilo ainda não era o fim. E o bom pastor virá mais uma vez. Ele foi rejeitado da primeira vez, mas ele virá em glória uma última vez. E nessa última vez em que ele virá em glória, ele concluirá plenamente a salvação daqueles que nele creem. Mas também concluirá plenamente a condenação de todos aqueles que o rejeitam. Que nós pensemos sobre isso. E para concluir, uma ilustração a respeito disso, né? Que nós encontramos lá em Apocalipse. João diz que viu o céu aberto e um cavalo branco, e o seu cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro e julga e peleja com justiça. Os seus olhos são chama de fogo, na sua cabeça muitos diademas. Tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Está vestido com um manto tinto de sangue, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações. E ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Meus irmãos, o bom pastor virá. E virá não mais com uma vara, mas com um cetro de ferro que ele para reger as nações. Ele virá como o Senhor dos Senhores, como o Rei dos Reis. Que nós possamos refletir sobre isso, pensar sobre como tem sido o nosso relacionamento com o nosso Supremo e Bom Pastor, mas também com aqueles que o Senhor tem chamado, levantado e comissionado para nos conduzir, para apacentar o rebanho de Deus aqui nesta terra, até que o nosso bom pastor volte e que nós possamos estar com ele por toda a eternidade. Vamos orar mais uma vez? Senhor, obrigado a Deus pela palavra de hoje, obrigado pelo momento de reflexão que nós tivemos, obrigado a Deus pela oportunidade de refletir mais sobre as nossas vidas e, de maneira especial, o nosso relacionamento contigo. Sê com a tua igreja, Senhor, para que ela possa ser purificada de tudo aquilo que contraria a tua palavra e contraria o nosso papel a ser desempenhado como povo de Deus aqui, como igreja militante. Que o Senhor nos dê forças para lutar contra tudo aquilo que é contrário à tua palavra, que é contrário àquilo que o Senhor estabelece para todos nós. Ajuda-nos, ó Deus, como teu povo, a dar ouvidos à tua palavra, a sermos pastoreados, a nos deixar ser liderados, conduzidos por aqueles que o Senhor mesmo tem chamado para tal. Ajuda-nos, ó Pai, a ajudá-los também no seu ofício, no seu chamado e na sua vocação, para que a vocação de conduzir o teu povo aqui nesta terra seja agradável e seja um fardo suave e leve que esses homens levam. Ajuda o Senhor a trazer uma vida também em paz para aqueles que o Senhor coloca na sua vida. Que eles possam pastorear-nos e que nós sejamos conduzidos graciosamente durante todo o nosso caminho. É o que nós te pedimos, Senhor, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós hoje terminamos, chegamos ao fim do estudo de hoje, mas também chegamos ao fim da série de estudos que vínhamos fazendo até então, a série de Cristologia no Antigo Testamento. Hoje, falando sobre Zacarias, chegamos à conclusão do nosso estudo e somos gratos a Deus por termos tido essa oportunidade de passar por tantos livros do Antigo Testamento e perceber como Cristo já estava presente em todos eles, né? E aí, deixando claro, esclarecendo, né, de uma vez, que Cristo não está presente apenas no Novo, né, mas ele sempre esteve presente. Ele sempre esteve ali sendo anunciado, sendo tipificado nas páginas do Antigo Testamento. Então, que Deus nos conduza agora também num novo momento de estudos bíblicos a partir da próxima quarta-feira, onde nós teremos um novo tema, e eu convido você que fique atento para que nós possamos participar juntos desses próximos momentos que teremos a partir da próxima quarta-feira também. Meus irmãos, fica aqui
o nosso desejo, o nosso pedido também, para que nós oremos por aqueles da nossa igreja que estão enfermos. Os nomes têm sido divulgados constantemente nos grupos de WhatsApp, principalmente, mas também no nosso boletim dominical, que nós nos lembremos daqueles que estão enfermos, daqueles que estão lá na linha de frente, lutando e não podendo ficar em casa, mas lutando contra esse mal que nos assola nesse momento. Lembremos daqueles que estão na linha de frente na área da saúde, na área da segurança pública, como nós temos sempre, constantemente aqui lembrado, né? Oremos por esses nossos irmãos, oremos pelos nossos governantes para que possam ser líderes, que cumpram o seu papel. A palavra de Deus diz, né, nós sabemos disso, que toda autoridade é instituída por Deus para cumprir algo que precisa ser cumprido da parte de Deus. Oremos para que eles possam ser conduzidos, para que eles possam estar atentos ao seu papel e que possam aliviar os sofrimentos do povo e possamos assim ter vida tranquila, como diz a palavra de Deus. Meus queridos, é isso. Que Deus nos abençoe, nos dê um resto de semana abençoado e fique atento aí às programações que nós teremos já no sábado e também no domingo, como é de costume. Que Deus nos abençoe e nos vemos até a próxima.